Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à narração da Parashá Vaigash, baseada no Midrash. Ela começa contando a história em que Yehudá se oferece para se tornar escravo no lugar de Benjamim. Primeiro, ele fica furioso e grita com Yosef: "Se você se atrever a manter meu irmão aqui, eu usarei minha espada, e sabe o que acontecerá então? Haverá muita gente morta aqui no Egito, incluindo você e o faraó." Yosef viu que Yehudá estava muito nervoso. Ele poderia atacá-lo ou a qualquer outro habitante da capital do Egito. Assim, Yosef rapidamente chamou seu filho Menashe. "Mostre a este homem que você é tão forte quanto ele." Yosef ordenou ao seu filho. Menashe começou a chutar as paredes do palácio com seus pés, e sabe o que aconteceu? Os golpes eram tão fortes que o palácio começou a tremer. Yehudá ficou surpreso e pensou: "Quem é este homem tão forte? Ele deve ser da família de Yaakov, pois não conheço ninguém mais que possua tanta força. Melhor eu não começar uma briga. Ao invés disso, vou implorar para que o governador liberte Benjamim." Então Yehudá começou a usar palavras gentis. "Por favor, deixe nosso irmão Benjamim ir. Você nos forçou a trazê-lo para o Egito. Você vê, nosso pai foi contra isso porque sua amada esposa Rahel teve somente 2 filhos e o mais velho morreu." Na verdade, Yehudá ficou com medo de dizer que Yosef ainda estava vivo e o governador mandasse trazê-lo também. "Agora restou somente Benjamim. Nosso pai é tão apegado a ele que morrerá de desgosto se ele não retornar. E eu prometi a meu pai que traria Benjamim de volta. Eu sou mais forte e mais ágil que meu irmão. Por favor, mantenha-me como seu escravo ao invés dele. Como poderei suportar ver a dor de meu pai se voltarmos sem Benjamim? Tenha pena de nosso pai." Yosef não consegue suportar ouvir as palavras de Yehudá, falando sobre a dor de seu pai. Rápido, Yosef ordenou que todos os egípcios saíssem da sala e ficassem somente os irmãos. Quando Yosef ficou sozinho com seus irmãos, ele lhes disse: "Eu sei onde seu irmão desaparecido está. Ele está exatamente aqui." Os irmãos ficaram olhando para ele sobre o que ele estava falando. Onde estava Yosef? "Eu sou seu irmão Yosef," ele gritou, e em voz baixa acrescentou: "Eu sou Yosef, que vocês venderam para o Egito." Yosef não queria que os egípcios que estavam lá fora da sala ouvissem essas palavras e seus irmãos ficassem envergonhados. Os irmãos dele ficaram muito aterrorizados e também envergonhados para falar com ele. Temiam que Yosef agora os punisse por terem o vendido como escravo. O choque da repentina revelação foi demais para eles. Eles desmaiaram. Mas Yosef começou a acalmá-los com palavras gentis. "Não tenham medo," ele disse suavemente. "Vocês não precisam se sentir mal por terem me vendido aos egípcios. Foi tudo realmente um decreto de Hashem. Hashem queria que eu me tornasse governador do Egito para que eu pudesse supri-los com comida durante os anos de fome." Yosef abraçou todos os seus irmãos, e aos poucos eles se recobraram da chocante revelação de que o governador do Egito era de fato seu irmão. Percebam que tzadik especial era Yosef. Embora ele fosse um soberano poderoso, ele não se vingou de seus irmãos por tê-lo vendido e humilhado. Ao contrário, ele os confortou com palavras gentis. Ele não tinha ressentimento contra nenhum deles. Embora tivesse sofrido por tantos anos depois de ter sido vendido, quando Faraó e seus servos ouviram que os irmãos de Yosef haviam chegado, eles ficaram muito satisfeitos. Eles sempre estiveram incomodados com o fato de um escravo ter se tornado governador do Egito. Agora eles descobriram que Yosef vinha de uma família nobre, e isso os deixou felizes.
O faraó ordenou a Iosef: carregue os animais de seus irmãos com comida para ser levada para a casa deles. Então diga-lhes para que retornem ao Egito com suas famílias e com seu pai. Eu lhes darei o melhor pedaço de terra para que se estabeleçam. Iosef disse aos seus irmãos: voltem rapidamente para casa e deixem nosso pai saber que estou vivo. Diga também a ele que sou um honrado governador no Egito. Tragam nosso pai para cá, e todos vocês venham também com suas famílias. Eu alimentarei vocês durante a fome. Iosef carregou os jumentos de seus irmãos com grãos. Ele deu a todos os seus irmãos novas roupas de presentes para substituir aquelas que eles rasgaram ao ouvir que o copo de Iosef estava na sacola de Benjamim. Para Benjamim, Iosef deu 5 novas roupas e 300 peças de prata. Ele também enviou um presente a seu pai, jumentos carregados de comidas deliciosas. Os irmãos retornaram e enviaram um mensageiro a Jacob com a notícia: Iosef ainda vive, ele é o governador do Egito. O coração de Jacob quase parou de bater. Não pode ser verdade, ele pensou, esta notícia é muito maravilhosa. Mas então Jacob viu as carroças repletas de agalote, de grãos e os presentes que os irmãos trouxeram. Somente um governador tem permissão para enviar carroças repletas para fora do Egito. Jacob pensou. Os irmãos também lhe disseram: Iosef nos deu um sinal para o Senhor, para que o Senhor acredite na notícia. Ele se lembra do último capítulo de Torá que o Senhor o ensinou. O Senhor lhe falava sobre as leis de Eglah Arufá, o bezerro cujo pescoço é quebrado. Agora Jacob realmente acreditou que Iosef estava vivo. Quão feliz eu estou! Ele exclamou. Quero viajar logo para o Egito para vê-lo. Uma explicação do Midrash. Você sabe quem foi o mensageiro que foi o primeiro a contar a Jacob que Iosef estava vivo? Você já deve ter escutado que foi a neta de Jacob, Serar, a filha de Asher. Os irmãos a escolheram porque precisavam de um mensageiro esperto para dar a notícia. Embora fosse maravilhoso para Jacob descobrir que seu filho Iosef ainda estava vivo, o choque repentino de uma notícia tão inesperada poderia prejudicar a saúde de Jacob. Lembrem-se que Jacob era um homem idoso com 130 anos e Iosef estava desaparecido há 22 anos. Assim os irmãos escolheram Serar, que eles sabiam ser uma moça esperta que tocava a harpa graciosamente. Serar começou a tocar música para seu avô e suavemente entoou as palavras: meu tio Iosef ainda está vivo. Ele é governador do Egito. Ela repetiu essas palavras várias vezes, até que seu avô começou a sorrir. O que você está cantando aqui é muito bonito, Serar, seu avô disse. Parece ser uma notícia muito boa. Que você seja abençoada com vida longa por me alegrar com notícias tão auspiciosas. Mas, mesmo assim, Yaakov não acreditou realmente em sua neta até seus filhos confirmarem a notícia e que ele visse as carroças que Yosef enviou. Há uma opinião diferente de que foi Naphtali o primeiro a contar a Yaakov que Yosef estava vivo. Naphtali era um corredor muito veloz e ele sempre agia como mensageiro para seus irmãos e para seu pai. Assim, os irmãos o enviaram antes para que Yaakov soubesse da boa notícia o mais rápido possível. No entanto, todos os irmãos se reuniram previamente e anularam o juramento que haviam feito de não contar a ninguém que Yosef ainda vivia. Embora fosse o maior desejo de Jacob ver Yosef novamente, ele não se atreveu a viajar para o Egito antes de pedir permissão a Hashem. Eu tenho permissão para deixar Eretz Israel? Ele perguntou. A terra de meus pais, onde Hashem se revelou para mim. Também, talvez eu não deva viver entre os egípcios que não temem a Hashem. Jacob viajou para Beersheba para perguntar a Hashem. Ele construiu um misbeach e ofereceu sacrifícios. Hashem assegurou a Jacob: não tenha medo de viajar para o Egito. Eu acompanharei você e o protegerei. Eu garanto que seus filhos não ficarão no Egito permanentemente, pois eu os redimirei de lá e os trarei de volta a Eretz Israel.
Agora Yaakov, seus filhos e suas famílias reuniram todos de seus pertences e seu gado e começaram sua viagem ao Egito. Hashem enviou 600.000 anjos para acompanhá-los a esta terra estranha e protegê-los. Yaakov disse a seu filho Yehudá: vá na frente para preparar casas para nós no Egito, onde possamos viver. Também prepare para nós um Beit Hamidrash, onde eu possa ensinar Torá a todos vocês e onde vocês estudarão. Quando Yosef escutou que seu pai estava chegando, ele preparou sua carruagem e foi ao encontro dele para recebê-lo e cumprimentá-lo. Yaakov não reconheceu Yosef imediatamente. Ele tinha certeza de que um nobre egípcio muito importante estava vindo em sua direção e Yaakov se curvou em respeito. Yosef começou a chorar porque seu pai se curvou para ele. Ele disse a seu pai quem ele era e o abraçou e o beijou. Yaakov, naquele momento, estava no meio de recitar o Shema. Ele queria muito beijar Yosef, a quem não via fazia 22 anos, mas ele se controlou e primeiro terminou o Shema. O amor de Yaakov por Hashem ainda era maior que o amor por seu filho. Quando Yaakov olhou para a face de Yosef, ele viu que Yosef ainda era um tzadik. A alegria de Yaakov foi extraordinária. Yosef logo apresentou algum de seus irmãos ao faraó. No que vocês trabalham? O faraó lhes perguntou. Nós somos pastores, responderam os irmãos. Por favor, deixe-nos viver no distrito de Goshen, onde há muito campo bom para nossos rebanhos. O faraó concordou, e os irmãos de Yosef ficaram satisfeitos. Eles não queriam viver na capital, perto da corte do rei, onde o faraó poderia lhes nomear para cargos importantes ou recrutá-los para seu exército. Eles queriam viver uma vida tranquila como pastores para terem tempo de servir a Hashem e estudar a Torá. Yosef também levou seu pai Yaakov diante do trono do faraó. Yaakov cumprimentou o faraó. O rei notou que Yaakov tinha os cabelos brancos e que parecia muito idoso. Quantos anos você tem? Ele perguntou. Tenho 130 anos, respondeu Yaakov. Mas pareço bem mais velho porque minha vida foi repleta de problemas. Isto era verdade. Em sua juventude, Yaakov sofreu terrivelmente por causa de Esav, de modo que se viu forçado a fugir para a casa de Labã. Ali, ele foi enganado repetidamente e Labã o perseguiu quando ele finalmente partiu. Depois de retornar a Eretz Israel, sua filha Diná foi raptada e, no final, seu mais amado filho Yosef desapareceu. Ainda assim, Yaakov não deveria ter reclamado, pois Hashem sempre o protegeu. Antes de deixar a sala do trono, Yaakov abençoou o faraó, que o rio Nilo mais uma vez inunde a terra para que as plantações voltem a crescer. Hashem concretizou a bênção de Yaakov. Depois de 2 anos de fome, as águas do Nilo novamente encharcaram a terra e os grãos começaram a crescer, e então a fome terminou. Yaakov e sua família se estabeleceram em Goshen. Yosef cuidou para que todos em sua família tivessem sempre comida suficiente. O que os egípcios, comiam durante os anos de escassez, antes de Yaakov chegar ao Egito? Eles compravam mais e mais grãos de Yosef e depois de pouco tempo havia gasto todo o seu dinheiro. Como compraremos comida agora? Eles pensaram e decidiram. Venderemos nosso gado, daremos o dinheiro a Yosef em troca de comida. No segundo ano de fome, o dinheiro dos egípcios havia recebido por seu gado também acabara. Desesperados, os egípcios vieram para Yosef e disseram: Não temos mais dinheiro para comprar alimento. Estamos prontos para dar nossas terras ao faraó e nos tornaremos seus escravos se você continuar a nos dar comida. Yosef concordou. O que Yosef fez com a quantidade enorme de ouro, prata que o povo lhe trouxe em troca de grãos? Yosef colocou tudo nos tesouros do faraó. Ele poderia facilmente ter guardado um pouco para si e se tornar rico, mas ele não fez isso. Yosef era tão honesto que ele não pegaria absolutamente nada para si. Tampouco ele deu a seu pai ou a seus irmãos algum dinheiro que pertencia a faraó. E isso nos leva a uma história. A honestidade de Rabi Hanina. Quando Rabi Hanina foi visitar Rabi Yonatan,
Eles ficaram juntos no agradável jardim de Rabi Yonatan, que estava repleto de árvores frutíferas. Rabi Yonatan ofereceu ao seu convidado figos e Rabi Hanina aceitou. Eles conversaram sobre tópicos da Torá e, depois de um tempo, era hora de Rabi Hanina ir embora. Quando ele já estava saindo do jardim, ele notou uma árvore que tinha tipos diferentes e mais deliciosos de figo. Por que você não me ofereceu destes figos especialmente deliciosos? Rabi Hanina perguntou ao seu anfitrião. Você deve ter tido uma razão. Esta árvore pertence ao meu filho adulto, explicou Rabi Yonatan, mas eu tenho certeza de que ele não se importaria se você comesse alguns figos. Pegue, por favor. Rabi Hanina, no entanto, recusou. Ele era um homem extremamente honesto. Não, eu não pensaria em tocar nestes figos, ele respondeu a Rabi Yonatan. Eu me mantenho longe de qualquer coisa que possa, Deus nos livre, se parecer com roubo. Ele agradeceu a Rabi Yonatan e foi embora. Tá gostando do conteúdo do canal? Não se esqueça, curta, comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom, shalom!